Judith Shklar é uma filósofa política relativamente pouco conhecida, mas cujo pensamento, como gostaria de mostrar, é ao mesmo tempo relevante para percebermos algumas características da tradição liberal ou da história, digamos, do pensamento liberal. E parece-me também que tem alguma atualidade que seja ainda importante para o mundo contemporâneo. Nasceu em 1928 em Riga, numa família de religião judaica e de língua alemã. O seu nome originário é Judith Nisse. Sklar é o apelido do marido, que ela casou já nos Estados Unidos, portanto nos anos 50, e passou a utilizar o apelido do marido. A família dela, a família de Judith Sklar, conseguiu escapar da destruição da comunidade judaica de Riga devido à tragédia da Shoah, do Holocausto, fugindo antes para a Suécia, país neutral, depois para a União Soviética, ao longo da Transiberiana até Vladivostok, no Pacífico, daí para o Japão, do Japão para Seattle, nos Estados Unidos, onde foram internados num campo de refugiados, e conseguiram depois também sair deste campo de refugiados e alcançar o Canadá, onde ficaram em Montreal. Ele depois estudou em Harvard, nos Estados Unidos, estudou com Carl Joachim Friedrich. Carl Joachim Friedrich é um protagonista desta imigração de intelectuais europeus para as universidades americanas nos anos 30, 40. E conseguiu o seu PhD em Harvard em 1955. E em Harvard começou e depois continuou também a sua carreira académica. Foi uma das primeiras mulheres a obter uma tenure, ser professora de carreira, e morreu ainda relativamente jovem, com 63 anos, em 1992, ainda, digamos, em uma fase ativa, digamos, da sua vida intelectual. O pensamento de Judith Sklar é, obviamente, influenciado também por esses dados biográficos. A condição, a fuga, a condição de refugiada, terão influências sobre um pensamento cujos temas fundamentais, como veremos, são os da crueldade e do medo associado à crueldade e o tema da injustiça. Mas também a figura do refugiado é uma figura central do pensamento político de Judith Sklar. E esta é uma das razões para as quais eu acho que é um pensamento ainda importante, ainda atual. Há depois, obviamente, outras influências. Em primeiro lugar, uma influência do pensamento filosófico-político europeu, em particular europeu continental, e em particular no período entre as duas guerras, que se encontra o cruzamento, digamos, do liberalismo político e do realismo político. O nome que é possível fazer, deste ponto de vista, como veremos, é Hans Kelsen. Alguns aspectos do pensamento político de Hans Kelsen são aspectos que nós podemos encontrar também na filosofia política de Judith Sklar. Mas também há outras influências do ponto de vista filosófico, o ceticismo filosófico moderno, a obra de Montaigne em particular. Do ponto de vista filosófico-político, o autor que é importante citar é, sem dúvida, Montesquieu. Mais uma vez, um autor que pertence, ou que costuma ser incluído no panteão do liberalismo clássico, mas um autor também que, sendo liberal, é sobretudo preocupado com o tema do poder e do exercício do poder político. Essas são as duas raízes fundamentais da filosofia política desse autor. Por um lado, portanto, o liberalismo, que nós encontramos na preocupação e na interpretação da liberdade como liberdade individual, como liberdade, em primeiro lugar, de autodeterminação individual. Em segundo lugar, digamos, pertence à tradição do realismo político a ideia de que o tema fundamental da filosofia política é o tema do poder e do exercício do poder. E que a filosofia política, esta é
digamos, um leitmotiv do realismo político, desde Maquiavel, mas também antes, que a filosofia política tem uma normatividade sua própria, diferente da ética e da moral. E tem que ser estudada a partir dessa normatividade autónoma que ela tem. E que justamente tem a ver, repito mais uma vez, com o poder e a gestão e o exercício do poder. Associada a essas duas, digamos, raízes, essas duas fontes, digamos, do pensamento político moderno, nós podemos encontrar também a maneira, em parte original, com a qual Judith Shklar introduz este conceito da crueldade no pensamento filosófico político. Também deste ponto de vista, portanto, há poder-se dizer, uma vertente anti-utópica no pensamento de Judith Shklar, que ela costumava explicar, que ela costumava representar, utilizando a contraposição entre duas expressões latinas, summum bonum, summum malum. A filosofia política não é a procura, não tem como objetivo a identificação de um summum bonum, ou seja, de um bem absoluto, e portanto das condições que permitem depois de concretizar, de realizar este summum bonum, este bem absoluto, mas tem como objetivo evitar, um objetivo menos ambicioso, se quisermos, mas na verdade depois não é assim, tem como objetivo evitar um summum malum, um mal absoluto. E este mal absoluto, repito, é a crueldade. A crueldade é vista por Judith Shklar, é considerada por Judith Shklar como ao mesmo tempo uma pulsão individual, mas que tem também uma dimensão coletiva e sobretudo uma dimensão pública. A crueldade pública é o exercício, portanto, a crueldade individual obviamente tem a ver com um ato e o exercício, digamos, da força em sentido próprio, da força física e, portanto, da violência. A crueldade pública tem a ver também com este aspecto, mas incluído, digamos, no sistema das instituições públicas. Ou seja, é um exercício arbitrário, abusivo, excessivo também, da força e da violência no contexto das instituições públicas. Então, por um lado, mais uma vez, a ideia de que o Estado, com todos os seus aparatos de repressão, o Estado como governo coercivo da sociedade, é algo que não podemos evitar, é inevitável, porque é causado, poderíamos dizer, por alguns aspectos da natureza humana, mas obviamente do ponto de vista de Judith Shklar, sendo uma autora da segunda metade do século XX, não era tanto uma questão de natureza humana, ou de características, digamos, da natureza humana. É uma consideração cuja origem é uma análise histórica da história das sociedades e das instituições, e que, mais uma vez, é ligada à tradição do realismo político. É a própria história das sociedades e das instituições que nos impede, de facto, de imaginar qualquer possível extinção do Estado e das instituições políticas. E que nos obriga a lidar com esta realidade, a não ignorar, através por meio, digamos, de um pensamento utópico, a não ignorar esta realidade e a lidar com as consequências também negativas desta realidade. Então, o objetivo de um pensamento que se quer liberal e que quer, portanto, defender os espaços de autodeterminação do indivíduo, o espaço da liberdade do indivíduo como liberdade de autodeterminação, tem que, em primeiro lugar, identificar francamente quais são essas consequências negativas que nós não podemos evitar.
E, em segundo lugar, tentar minimizar essas consequências negativas. Então, há uma crueldade individual, obviamente, mas há também uma crueldade pública. E esta crueldade pública decorre do exercício, digamos, como Judith Shklar costuma dizer, não previsível, arbitrário e não autorizado da força física. Exercício, repito, por membros, digamos, pessoas que são membros das instituições do Estado, a todos os níveis. Obviamente, as primeiras às quais ela, enfim, faz referência são as forças de polícia, as forças armadas, tudo aquilo que tem a ver com a ordem pública, também em parte com os tribunais, mas na verdade é uma consideração que pode ser digamos, que abrange todos os níveis da ação do Estado, todas as funções do Estado, inclusive, por exemplo, a burocracia e a administração. Porque aqui temos um outro aspecto característico do pensamento de Judith Shklar. Judith Shklar é fundamentalmente uma positivista jurídica. Defende uma ideia do direito como fundamentalmente direito positivo, ou seja, direito escrito, digamos, direito criticando também qualquer posição mais ou menos justnaturalista, baseada, digamos, sobre a possibilidade de que existam valores, digamos, em sentidos diferentes, mas, digamos, valores objetivos, ou que existe um conjunto de leis que podem ser consideradas como naturais no sentido de serem pré-positivas. Não há direito que não seja direito positivo, que não seja direito legislado, promulgado, escrito nos códigos. E este direito tem a função, mais uma vez, de um ponto de vista claramente liberal, de definir um conjunto de regras que permitam à sociedade de existir, de se desenvolver, de sobreviver de forma pacífica e que são caracterizadas por critérios de generalidade e abstração. Esses critérios de generalidade e de abstração garantem a possibilidade, a existência, não é, da segurança jurídica. O tema da segurança para os liberais, para os pensadores liberais, é sempre, ao mesmo tempo, tema da segurança em sentido próprio, segurança física, no sentido da ordem pública, digamos, mas é também sempre ligado com a dimensão da segurança jurídica. E a segurança jurídica tem a ver justamente com a capacidade, a possibilidade que os cidadãos têm de prever as consequências jurídicas das suas ações. Porque só com esta capacidade, ou seja, prevendo as consequências jurídicas das suas ações, podem planear a sua existência. Isto, obviamente, é ligado, mais uma vez, ao tema da autodeterminação individual. Então, a crueldade não tem apenas a ver, tem em primeiro lugar, e isto é claríssimo no pensamento de Judith Shklar, tem em primeiro lugar a ver com a crueldade em sentido físico. Ela fala mesmo na dor física e, em segundo lugar, na dor emocional e psicológica que é associada à dor física. Mas tem também a ver com a defesa de um espaço de autodeterminação individual. E, portanto, a impossibilidade que nós temos de prever as nossas ações futuras, de prever as consequências jurídicas das nossas ações futuras, é uma, digamos, perturbação deste espaço de liberdade individual. É uma ameaça à nossa liberdade. Portanto, há uma forma de crueldade também que não é necessariamente uma crueldade física, mas que é sempre associada ao exercício arbitrário do poder do Estado. Obviamente, o problema é que nós precisamos do Estado porque há características negativas, há ações que os indivíduos fazem que vão em sentido contrário à manutenção, digamos, da paz social, à defesa da paz social, e que tem um potencial de desagregação social.
Portanto, é preciso que haja uma repressão dessas tendências. Mas, ao mesmo tempo, as instituições, quem integra as instituições do Estado são seres humanos. E enquanto seres humanos são, digamos, têm as mesmas inclinações, de qualquer forma. Então, o problema, a relação fundamental, a relação política fundamental, em esclarecer, é a relação entre fortes e fracos, no sentido próprio, entre quem detém um poder e quem não detém este poder. E é uma relação que se torna ainda mais dramática por causa da existência das instituições públicas, porque o Estado, enquanto monopolista da força física, da violência legítima, implica uma distribuição desigual, dramaticamente desigual, desproporcional, assimétrica do poder. E essa desproporção, esta distribuição desigual, se por um lado é inevitável, por outro lado pode ter consequências extremamente negativas. Quais são essas consequências extremamente negativas? Bom, não é apenas, como acabamos de dizer, a crueldade em sentido próprio. Ou seja, o facto de os fracos serem depois alvos de ações violentas. E quando define a crueldade, Judith Shklar diz mesmo que a crueldade são atos de violência que são perpetrados por pessoas mais fortes, ou grupos mais fortes, em detrimento, ou seja, contra indivíduos mais fracos, contra indivíduos mais ou grupos mais fracos, para alcançar determinados objetivos que os mais fortes podem ter. Então, claramente, a primeira consequência é mesmo a do exercício da violência, da força física e da dor que é associada a este exercício. Mas depois há uma segunda consequência, que é o medo que é associado a este exercício. Judith Shklar escreve em 1989 um capítulo para um livro cujo título se tornará depois numa espécie de rótulo que identifica o pensamento político desse autor, o liberalismo do medo. O medo que é associado ao exercício da crueldade não é só um problema individual, obviamente, psicológico individual, é um problema social. Porque dá origem a uma sociedade de pessoas que têm medo, em primeiro lugar. E, mais uma vez, de um ponto de vista liberal, este medo impede, digamos, que o indivíduo tenha uma capacidade livre de determinar a sua vida. Porque depois não pode fazer determinadas coisas porque tem medo de determinadas reações, aliás, que sendo arbitrárias não pode prever. E as instituições, os aparatos de repressão, digamos, do Estado, são, em particular, perigosos deste ponto de vista, porque têm uma capacidade de gerar, como têm um poder de crueldade, digamos assim, muito maior do indivíduo isolado, tem também uma capacidade muito maior de gerar medo nos indivíduos mais fracos, digamos, que não têm este poder. Então é fundamental encarar este problema. Mas este é um problema que não se pode encarar de um ponto de vista, mais uma vez, digamos, utópico, imaginando ou desejando uma espécie de extinção do Estado, pelas razões que já sabemos. Então, a única coisa que se pode fazer é introduzir soluções institucionais que permitam de minimizar as consequências negativas desta situação. O que é que significa minimizar? Porque é que nós não podemos eliminar? Não podemos eliminar, em primeiro lugar, porque todo esse sistema funciona também graças ao medo. Ou seja, a existência de um governo coercivo, que tem depois a existência de um governo que se basa, portanto, sobre instituições que funcionam através de mecanismos de coerção e de repressão, implica, obviamente, um, digamos, mínimo de medo na sociedade. Nós temos que ter medo, pelo menos, quando nós não formos, obviamente, digamos, motivados por razões morais, mas esta é uma coisa que o Estado não pode prever. Nós temos que ter medo das sanções associadas à violação de uma determinada norma. Isto, obviamente, é uma, digamos, dimensão de medo que será sempre presente nas sociedades com um Estado, digamos, nas sociedades que são organizadas
por meio de instituições estaduais, pela própria natureza coerciva que essas instituições têm. Mas é necessário que sejam definidos e respeitados os limites, não só do exercício, obviamente, desse poder, mas também do medo que esse poder suscita. Para que isso seja possível, determinadas soluções institucionais têm que ser defendidas. Não surpreende, obviamente, que a referência que Judith Shklar faz há um sistema que nós podemos definir de forma muito geral como democrático representativo. E aqui é a influência também do pensamento de Karl Joachim Friedrich, provavelmente. Mas também de Montesquieu. É a ideia de um pensamento, de uma solução institucional que é baseada sobre um sistema representativo, sobre um sistema judicial quanto mais independente é possível e sobre uma pluralidade de sujeitos políticos, ou seja, de grupos políticos, não necessariamente ou não apenas partidos, mas também associações, sindicatos, qualquer grupo que tenha capacidade de ser politicamente ativo. A primeira condição, essas são condições, digamos, de existência de um sistema liberal e que devem ser defendidas por um pensamento que se quer liberal. O liberalismo do medo, portanto, visa garantir a existência dessas condições para minimizar o exercício da crueldade pública e o medo que é associado a este exercício. A primeira dessas três condições, o sistema representativo, garante que haja uma forma de controlo relativo de quem? Dos destinatários da ação coerciva do Estado. Ou, se quisermos, dos alvos, isto é, dos cidadãos. Que haja uma forma de... que haja formas, digamos, relativas de controlo do exercício do poder do Estado. E essas são formas, digamos, políticas de controlo. A segunda condição é jurídica e a existência, obviamente, de um sistema judicial independente que seja, ao mesmo tempo, independente e acessível, ou seja, que as pessoas tenham a capacidade, que seja aberto, digamos, que as pessoas tenham a capacidade de se dirigir a este sistema judicial para se proteger dos abusos de poder. A terceira condição também é interessante. Judith Shklar fala numa pluralidade de grupos politicamente ativos ou de grupos políticos ativos. E este aspecto corresponde também com a inspiração liberal do pensamento dessa filósofa. A ideia que é bastante típica da tradição liberal, de que não existe uma sociedade como uma espécie de monólito, como uma espécie, digamos, de entidade metafísica que tem uma fisionomia definida, com base na qual nós, por exemplo, podemos falar em interesse social, o interesse da sociedade, como se fosse possível que houvesse um interesse ou também um conjunto de interesses coerentes, facilmente identificáveis. Não, a sociedade é, em primeiro lugar, constituída por grupos de interesses, cujos interesses, aliás, são frequentemente em competição, em conflito. Então é preciso, para garantir que este conflito não se transforme num conflito violento e não tenha depois consequências que vão ou na direção da desagregação da sociedade ou na direção da ameaça à paz social. Portanto, para que isto seja necessário, é preciso que, para que isso seja possível, é preciso que esses grupos de interesses sejam incluídos, sejam introduzidos neste conjunto, nesse sistema de regras que regem a vida do Estado, que são as normas jurídicas.
e que permitem, do ponto de vista político, permitem que todos os interesses sejam representados e que entrem num espaço de negociação com vista a alcançar possíveis e sempre, digamos, provisórios compromissos entre os interesses em competição. Então, o Estado, também do ponto de vista muito liberal, é visto em primeiro lugar, é considerado em primeiro lugar como uma espécie de máquina de produção de negociação e de compromissos. Partindo-se do ponto de partida, partindo-se da premissa de que há sempre e haverá sempre interesses em conflitos numa sociedade complexa. Isto também motiva a opção em favor do positivismo de Judith Shklar. Não há espaço neste pensamento por uma ideia de valores objetivos. Mas também não há espaço por uma ideia de uma comunidade homogénea. Há também uma inspiração, quando não necessariamente anticomunitária, digamos, não comunitarista, nesta pensadora. Então é preciso que todos esses grupos sejam incluídos. Mas porquê que Judith Shklar não só fala em grupos políticos ativos, mas sobretudo insiste na pluralidade desses grupos? Porque quanto mais grupos forem incluídos, quanto mais associações, sindicatos forem incluídos nesse sistema institucional de gestão do compromisso, digamos, ou da negociação, se quisermos, entre interesses, quanto menos grupos ficam excluídos e, portanto, representam uma ameaça para a sobrevivência dessa solução. Não representam uma ameaça quando ficam excluídos justamente pelo facto de não serem representados e não terem depois a capacidade de participar a esta negociação. Não fazem parte, de qualquer forma, deste sistema e, não fazendo parte desse sistema, podem representar uma ameaça. Então, não é só importante que haja grupos políticos ativos, mas é importante que esses grupos sejam, digamos, quanto mais numerosos possíveis, para que, se não todos, porque este é um objetivo ideal, digamos, o maior número de interesses, de grupos de interesses possíveis, seja depois representados. Então, a existência dessas condições dá origem depois a uma possibilidade, que é sempre uma possibilidade relativa, de controlar o exercício do poder público. É sempre uma responsabilidade relativa. O que é que isso significa? Significa, e esta é em parte a modernidade do pensamento de Judith Shklar, ela reconhece que não é possível também, inclusive não é possível evitar que haja abusos no uso do poder e que haja situações pontuais e circunstanciais, digamos assim, de exercício arbitrário do poder. Esta é uma realidade com a qual um pensamento liberal tem que lidar, digamos, francamente. Tem que reconhecer, francamente, a existência desta opção. E tem que reconhecer esta opção porque tem que perceber que esta é uma situação à qual é preciso encontrar soluções, que são sempre soluções provisórias, mas que não deixam ser fundamentais para garantir, e aqui voltamos realmente ao aspecto intimamente liberal do pensamento de Judith Shklar, para garantir a liberdade individual. Que os seres humanos, enquanto indivíduos livres, sejam também livres do medo. A liberdade do medo representa, talvez, se me permitirem essa expressão, a mais fundamental das liberdades às quais Judith Shklar faz referência. Então, como dizia antes, o pensamento de Judith Shklar é um bocado original deste ponto de vista. Ao mesmo tempo, insiste, digamos, sobre tem características típicas do liberalismo político. Isto também, aliás, faz do liberalismo político a base do seu pensamento. Isto também é relativamente original no século XX, em que o liberalismo foi se associando cada vez mais ao liberalismo económico, que na verdade é um tema marginal no pensamento de Judith Shklar. E em segundo lugar,
é o pensamento anti-utópico, cujo objetivo é identificar as consequências, repito, negativas da ação do Estado para que depois seja possível encontrar soluções para minimizar essas consequências. É possível encontrar, digamos, sistematizado este pensamento em 3 textos que Judith Shklar publicou ao longo da sua vida. Em 1964 saiu, ainda numa fase inicial da produção intelectual dessa autora, saiu um livro cujo título é Legalism, e que, portanto, define, digamos, a interpretação também da função do direito no pensamento de Judith Shklar. O segundo é um texto que foi publicado já nos anos 80, Ordinary Vices, sobre os vícios e a relevância. Também este é um tema fundamental da tradição liberal. Dos vícios em âmbito político, a função política, dos vícios negativos, das pulsões negativas, que tem também uma, digamos, força antissocial. E, finalmente, um texto da última parte da produção intelectual de Judith Shklar, publicado em 1990, 2 anos antes da morte, cujo título é As Faces da Injustiça, e que coloca a injustiça no, digamos, núcleo da filosofia política, o tema da injustiça e de como evitar a injustiça no núcleo do pensamento político desse autor. Alguns aspectos, portanto, a preocupação para com o exercício arbitrário do poder e a necessidade de controlar, digamos, este exercício, por um lado. Mas também, como dizia, a centralidade, por exemplo, da figura das pessoas desprotegidas, de qualquer forma, e o caso do refugiado, por exemplo. No pensamento de Judith Shklar parece-me particularmente não só interessantes, mas também parece-me particularmente atuais, particularmente importantes também do ponto de vista do mundo contemporâneo.